Ministério Público deve propor uma ação civil no inquérito que investiga a qualidade do transporte coletivo de Ribeirão Preto. No documento, a Promotoria de Defesa do Consumidor vai solicitar que a Transerp aplique multas maiores ao consórcio pró-urbano. As investigações do inquérito aberto para avaliar a qualidade do transporte público em Ribeirão Preto têm fortes indícios de que o serviço está sendo prestado de forma inadequada, em prejuízo à coletividade de usuários. É o que aponta o promotor de Justiça do Consumidor. Carlos César Barbosa chegou a oferecer um TAC, termo de ajustamento de conduta ao pró-urbano, para melhorar as condições do sistema de ônibus. Mas não teve acordo e, diante da negativa, o promotor diz que vai ajuizar uma ação civil pública, medida considerada extrema por ele. A alegação do pró-urbano, basicamente, é questão financeira, né? Eles dizem que estão enfrentando uma situação financeira difícil e que todos esses problemas estariam decorrendo exatamente disso, né? Agora, a gente tem que entender o seguinte: o consumidor não tem culpa, né? E ele não tem que pagar, ele já paga o preço da passagem, né? Agora ele não pode pagar o preço da incompetência do transporte coletivo e da própria administração, que fiscaliza, a meu ver, de maneira muito ineficiente. A Transerp informou que até o mês passado foram aplicadas 973 multas ao pró-urbano, no total de R$ 308 mil. Entre as infrações estão descumprimento de itinerários e horários, excesso de tempo de parada nos pontos e veículos em condições precárias, que comprometem a segurança do passageiro. O acidente envolvendo uma usuária de ônibus arremessada para fora do veículo em movimento foi um dos motivos que levaram o MP a abrir o inquérito. Barbosa ainda comenta que durante as investigações descobriu que não existe um seguro de responsabilidade civil para cobrir eventuais acidentes envolvendo usuários ou terceiros. Inclusive, existe um decreto municipal que obriga as concessionárias de transporte coletivo a ter um seguro pelo menos seguro de responsabilidade civil, né? Para cobrir eventuais acidentes com passageiros, eventuais acidentes de trânsito, né? Então é mais uma situação preocupante. Nesse inquérito, a Transerp também acaba sendo responsabilizada por algum ato? No meu inquérito, em princípio, não, né? Mas é óbvio que eu vou encaminhar todo o material que eu tenho para o promotor de justiça do patrimônio público, para que ele verifique eventual ato de improbidade administrativa, né? Porque nós estamos falando de um serviço essencial, né? De um serviço importante para a coletividade e que vem sendo prestado de maneira muito ineficiente, né? Para esse advogado especialista em trânsito, esse é mais um fato preocupante. Ademar fala em rompimento de contrato se a questão não for resolvida. E acrescenta que é preciso determinar imediatamente a substituição da frota, conforme estipulado na concessão. Ribeirão tem 352 coletivos que operam 119 linhas. Com uma medida nova, talvez vindo da área do consumidor, vai ajudar, como eu disse no início, em relação a pressionar o consórcio para melhorar o cumprimento do contrato, a qualidade do serviço e a própria prefeitura. Agora, veja, se vier também um pedido de rescisão por parte do Ministério Público do Consumidor, aí realmente não tem mais ambiente, eu penso, para o consórcio continuar prestando serviço. Até porque o próprio consórcio já denunciou o contrato tempos passados, dizendo que não conseguiria mais manter o serviço com o preço da tarifa de hoje. Então, realmente, estamos aí numa beira de precipício. Ou resolve, é o que vai acontecer daqui para frente. Ximene Osório para o Jornal da Clube. O consórcio pró-urbano não se manifestou. A Transerp informou que a fiscalização tem sido feita e tem atuado de forma rigorosa em relação à operação desse serviço pelo consórcio pró-urbano e, quando necessário, adota todas as providências legais. Sobre o seguro, a empresa disse que os veículos da frota não possuem porque não há obrigação contratual sobre isso. Ao vivo, Alice Carvalho traz outras informações para a gente. Alice? André, e o pior de tudo é que o usuário ainda paga uma das tarifas mais caras de todo o estado. Aqui comigo está o advogado Ricardo Sobral, ele vai dar mais detalhes para a gente. Doutor, não é de hoje que o transporte público de Ribeirão Preto fere os direitos do consumidor. Essa tentativa de acordo na promotoria traria quais resultados na prática? Boa tarde. Boa tarde, Alice. Boa tarde aos telespectadores.
O objetivo é que o consumidor, o cidadão de Ribeirão, que precisa do transporte público, tenha um transporte de qualidade, com disponibilidade de linhas, com segurança, que uma porta não abra no meio do caminho, que ele se sinta íntegro e não seja, não só da parte do consumidor, mas não tenha nenhum dano ao utilizar do transporte público, principalmente para ir e voltar do seu trabalho. Doutor, e sem um acordo, o promotor disse que vai ajuizar uma ação civil pública, o que ele considera algo muito drástico. De fato, é uma medida extrema? O que nós temos que entender é que o Ministério Público tem duas ferramentas na mão. A primeira é um termo de ajustamento de conduta, onde ele une as duas partes e elas, por mera liberalidade, por vontade delas, se acordam para melhorar o serviço, para determinar mais linhas. Quando não há a vontade das partes nessa formalização de um acordo, ao Ministério Público sobra a última medida, que é o ingresso de uma ação judicial, uma ação civil pública para que a concessionária cumpra com a qualidade do serviço que ela assinou no contrato. E elevar os valores das multas aplicadas ao consórcio pró-urbano pode ser algo realmente eficaz? Sem dúvida, né? Nós estamos falando de empresas que o objetivo é a maximização do resultado, é o lucro. E quando você tem uma majoração de penalidade, uma majoração de multa, o administrador vai pensar muito bem se ele vai continuar mantendo aquele serviço ineficaz, aquele serviço ineficiente. E aí faz com que a multa seja uma medida de restrição e de melhoria da qualidade. O contrato de concessão desse serviço é de 2012 e grande parte dele a gente sabe que não é cumprido. Passou da hora então dele ser revisto, doutor? Eu acho que além da revisão, o que precisa é que os agentes de fiscalização, e aí principalmente o município, o gestor de contrato e agora, como está fazendo o Ministério Público, cobre os exatos termos de qualidade, de número de linha, de tempo de espera e de quantidade de passageiros que foram fixados e assinados nessa concessão de 2012. Para a gente encerrar, doutor, a gente enfrenta também nesse momento um transporte em greve. Diante desse impasse, a população tem quais garantias? Olha, nesse momento da greve, a população é de fato a mais prejudicada, porque não consegue se deslocar ao seu trabalho, não consegue se deslocar dentro da cidade. E as garantias hoje que se tem, o Poder Judiciário determina que um mínimo seja implementado, mas o que a gente espera é que tenha bom senso, neste momento, das duas partes, do Poder Público Municipal e do consórcio, de resolver isso da forma mais célere, porque quem está sendo prejudicado é principalmente a população mais vulnerável que mais necessita do transporte público. Sem dúvida. Obrigada, viu, doutor, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. André, daqui a pouco eu volto com as últimas informações. É com você. Obrigado, Alice, e até já então.